Irmãos, eu quero ler para uma rápida meditação no Evangelho de João, capítulo 9. E se você tem a sua Bíblia em alguma mídia, tem acesso ao próprio livro de Deus, onde quer que você esteja, você pode me acompanhar nessa leitura. Evangelho de João, capítulo 9, e começo a leitura do verso 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui um milagre dos 7 que o apóstolo João seleciona para incluir no seu evangelho. Você sabe que o evangelho de João é seletivo. Ele diz no final do seu livro que muita coisa do que Jesus fez e ensinou não está escrito neste livro, mas o que foi escrito para que creias que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhas vida no seu nome. Então, o milagre de Jesus abrindo os olhos ao cego de nascença é mais uma prova que deve concorrer para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo nele, nós tenhamos a salvação e a vida no seu nome. O texto é introduzido dizendo que Jesus estava caminhando e, ao caminhar, viu um homem cego de nascença. Eu gosto muito desta introdução desse texto, que mostra que Jesus era uma pessoa de ação. Aliás, os evangelhos dizem que ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então Jesus não era uma pessoa de ficar sentada e esperando que as pessoas viessem a ele. Ele ia às pessoas, fazia contato nas casas, na rua, no templo, onde quer que ele fosse, ele saía procurando as pessoas. Jesus então ia caminhando e viu um homem cego de nascença. Outro detalhe muito instrutivo: ele viu o homem. Claro que Jesus viu o homem porque o homem não podia vê-lo, ele era cego de nascença. Mas é interessante que
Jesus, quando ele olha para este homem, ele olha com compaixão, ele olha com simpatia. Não há qualquer registro que este aqui tenha feito como outros cegos fizeram no Evangelho, quando ouviram que era Jesus, quando ouviram o tropel, quando ouviram o movimento, começaram a chamar a atenção, começaram a gritar, começaram a pedir socorro. Este não fez isso. Ele era um cego, ele não podia ver. Não sei se foi anunciado para ele que Jesus estava passando, mas o que a Bíblia diz é que Jesus o viu. E, meus irmãos, é tão consolador isso, saber que, mesmo que nós não chamemos a atenção, mesmo que não falemos, mesmo que nada digamos de como nós nos encontramos, o Senhor nos vê, e quando Ele olha para nós, Ele olha com simpatia e com amor. É muito animadora essa situação. E ele viu então um homem com uma profunda necessidade, com um problema realmente grave. E ele vai então agir para socorrer esta pessoa, então um grande problema que talvez nós nem consigamos imaginar o que era realmente ser um cego de nascença. Mas o que nós sabemos com certeza é que esta condição, alguém ser cego de nascença, era uma condição não somente de humilhação, de depender dos outros, de estar totalmente dependente da misericórdia alheia, mas era também uma condição cheia de estigma, de mau entendimento. As pessoas não olhavam com bons olhos para o cego de nascença. E havia então muita falta de compreensão, de entendimento, como Deus poderia deixar que alguém nascesse cego de nascença. E entre essas pessoas que não compreendiam essa situação, estavam os próprios discípulos. E ao contrário do Senhor Jesus, os discípulos não tiveram a mesma simpatia e o mesmo amor do Senhor por este homem. Os discípulos viram neste homem uma oportunidade para questionar o Senhor, para ter suas dúvidas e suas questões respondidas. E eles então aproveitam esta cena para questionar o Salvador. O texto diz que os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu acho tão curioso o jeito de que a humanidade gosta de encontrar um culpado para qualquer situação que nos desconforta, que a gente não sabe como resolver. Se a gente vê alguma coisa que a gente não pode explicar, uma tragédia, uma situação que vai além do nosso entendimento, além daquilo que a gente possa raciocinar, a gente quer, quase sempre a gente quer achar o culpado. Como a gente realmente sem misericórdia, em lugar de procurar resolver os problemas daqueles que sofrem, a gente quer saber de quem é a culpa. De quem é a culpa da pandemia? De quem é a culpa da cegueira? De quem é a culpa da doença? De quem é a culpa do acidente? De quem é a culpa? Quem foi que pecou? Nós somos muito legalistas e queremos saber quem foi que pecou para acusar o dedo, para responsabilizar. E no caso deste homem, ninguém tinha pecado, nem ele mesmo, nem seus pais, né? Mas o pensamento deles aqui é que um cego de nascença era uma fatalidade e era principalmente o castigo pelo pecado. Tinha pelo menos 3 ideias que corriam entre as pessoas daqueles dias que tentavam explicar esse tipo de situação
de saúde irreversível, como cegueira, por exemplo. Havia aqueles que achavam que um cego de nascença era uma reencarnação de alguém que no passado tinha feito muita maldade e, como castigo, tinha reencarnado numa situação totalmente desfavorável, totalmente humilhante, para pagar aquele pecado. Ainda hoje, os espíritas e outras religiões hindus, babilônicas, persas, têm esta ideia, pelo menos naqueles dias tinham. E Jesus não apoiou de jeito nenhum este pensamento. O segundo pensamento é que esta pessoa era cega não porque na vida passada tinha feito tolice, que tinha que pagar com sofrimento por aquilo que tinha feito, mas nesta segunda mentalidade, o pensamento é que os pais tinham feito alguma coisa errada e que por isso o filho tinha nascido naquela situação. E eles usavam como base aquele texto de Êxodo capítulo 20, que não adorarás imagem de escultura, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, Êxodo 25, que visito com o juízo a iniquidade ou o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quando os judeus naqueles dias eles viam um cego de nascença, eles se lembravam dessa palavra e concluíam erradamente que aquele sofredor, aquela pessoa doente, estava pagando pelos pecados dos seus pais. Não sei como essa teologia teve lugar e foi tão difundida, porque anos mais tarde o profeta Ezequiel tinha deixado claro que a responsabilidade diante de Deus é pessoal. Em Ezequiel capítulo 18, por exemplo, nós temos ali um texto bem explicado para acabar de vez com esta ideia de que o filho leva o pecado do pai e vai ser responsabilizado por pecados que ele não cometeu, mas seus pais. Diz assim o texto de Ezequiel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer coisas sacrificadas nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá.
Todas estas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que se alguém gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer tais coisas semelhantes, não cometer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos aos ídolos da casa de Israel, não contaminar com a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com veste, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os seus juízos e andar nos seus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Porquanto, quanto a seu pai, ele praticou extorsão, roubou os bens do próximo, fez o que não era bom no meio do povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Porque não levará o filho a iniquidade do pai, porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus mandamentos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Irmãos, com base nesse texto tão bem explicado, com duas situações familiares, um pai justo que cria um filho injusto e um pai injusto que cria um filho justo, com estas duas ilustrações, o profeta deixa muito claro que aquela teologia era realmente uma teologia falsa. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é através da reencarnação, não é através da transferência e da permutação do pecado de um pai que um filho vai nascer com um problema como este do cego de nascença. Mas entre os fariseus havia uma terceira ideia. A terceira ideia é que a pessoa que nascia cega, na verdade era pecadora desde o nascimento. E eles criaram essa teologia naquela informação do Gênesis que nos conta que Esaú e Jacó, eles brigavam, lutavam no ventre da sua mãe, Rebeca, criando uma situação de grande sofrimento e dores para aquela mãe que queria até morrer por causa do sofrimento que era tão intenso. Mas, na verdade, irmãos, ninguém sabe explicar direito por que acontecem tragédias, por que acontecem fatalidades, por que nascem crianças com problemas sérios, com debilidades, com incapacidade, com cegueira e tantos outros problemas que deixam as pessoas inúteis, as pessoas sofrendo durante toda uma vida. Mas, então, se não era por isso, se o que eles pensavam não estava certo, qual era a razão então? Por que aquele pobre rapaz mendigava? Por que aquele rapaz nasceu cego? Por que aquele rapaz cruzava o caminho do Salvador? Jesus respondeu assim: nem ele pecou, o rapaz, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui está, irmãos, uma razão maior, um plano maior.
é que Deus permite que certas pessoas sofram situações terríveis para que através daquelas situações ele possa ser glorificado, tal como ele foi glorificado aqui na vida deste cego de nascença. Logo em seguida, no capítulo 11 do Evangelho de João, nós temos ali uma outra situação que envolve uma pessoa bem próxima do Senhor Jesus, um amigo dele, inclusive. Numa ocasião em que Jesus não estava presente, Lázaro de Betânia ficou doente, e aquela doença se agravou tanto de repente, que forçou as irmãs de Lázaro a enviar um mensageiro para correr onde Jesus estava, para avisá-lo que aquele a quem ele, Jesus, amava, estava à morte. Ao receber esta notícia, Jesus nada fez, não mandou nenhuma palavra, não curou a Lázaro à distância. Ele simplesmente disse daquele caso: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu tenho visto, irmãos, algumas pessoas caírem em acidentes graves, em tragédias, em situações confusas, em situações que vão além do nosso raciocínio, além do nosso entendimento. E no meio daquele caos, no meio daquelas dores, no meio daquele luto, no meio daquelas situações que simplesmente a gente não tem condição de explicar, Deus alcançou famílias inteiras, Deus alcançou pessoas daquela família, Deus foi glorificado, criando uma oportunidade ímpar para que o Evangelho seja divulgado para pessoas que nunca ouviriam, a não ser que o contexto fosse um contexto como aquele. Então, depois de discutir, depois de filosofar sobre a condição daquele moço cego de nascença, Jesus então começa a agir para mudar aquela situação daquele rapaz, para curá-lo efetivamente. Cospe no chão, faz com a saliva um pequeno lodo, aplica nos olhos daquele moço e manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Que método mais inusitado de curar uma pessoa doente! Esfregar pó, areia, quem sabe até alguma pedrinha no olho de alguém que já está cego. Parece que dos nossos órgãos, a parte mais sensível é exatamente os nossos olhos. Colocar areia para curar a cegueira, colocar lodo, terra para curar a cegueira, somente o Filho de Deus pode explicar por que fez isto, né? Mas foi realmente uma coisa eficiente, e não nos cabe questionar se o Senhor cura alguém com apenas uma palavra, se cura diretamente, se cura à distância, se toca nos olhos, se não toca, se manda uma ordem, se não manda. Deus tem um jeito para tratar cada um, e Ele fez isso, e Ele abriu com isto a visão e os olhos daquele que era cego de nascença, se tornando realmente um testemunho maravilhoso para os parentes, para os amigos, para os inimigos do Senhor, para os discípulos e etc. E sendo mais uma prova da divindade do nosso bendito Salvador. A história do cego tem duas aplicações fáceis, claras, quase óbvias. A primeira, irmãos, é que o Evangelho vem para a missão de Jesus como Salvador. Ele veio a este mundo para abrir os olhos dos cegos. Assim como ele abriu os olhos físicos daquele rapaz cego de nascença, Jesus veio ao mundo para abrir os olhos espirituais da humanidade cega
A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, essa condição deste rapaz realmente ilustra a nossa condição sem Cristo. Nós somos cegos espiritualmente. Nós não temos condição de entender, de ver, de perceber, de enxergar as coisas de Deus por nós mesmos. Nós precisamos realmente de um toque, nós precisamos da ajuda do Senhor, nós precisamos da revelação do Espírito Santo para que nós vejamos. Então, a primeira aplicação, irmãos, para abrir os olhos, é a aplicação da salvação. Isso acontece quando cremos em Jesus e Ele abre os nossos olhos espirituais para que nós o conheçamos como Deus verdadeiro, dele como nosso Salvador. Mas a outra aplicação tem a ver com a vida cristã, irmãos. Pedro, ele escreve algumas coisas aqui para os crentes, que eu quero ler para você com bastante cuidado, que diz assim: por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, preste bem atenção nisso, associai com a vossa fé, então estamos falando de pessoas crentes, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Juntar tudo isso. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Esse texto de Pedro fala, irmãos, de uma vida cristã de disciplina, de obediência, de esforço, de comunhão com Deus. E ele diz para nós somarmos essas virtudes, nós acrescermos estas virtudes. E porque quando nos falta isto, quando nós não estamos realmente crescendo, nós ficamos inativos e infrutíferos. Inativos e infrutíferos. E mais do que isso, nós ficamos também cegos para as realidades espirituais. Se é uma tragédia ser cego sem conhecer Jesus, é uma tragédia ficar cego depois de ter conhecido Jesus. E esse texto fala dessa terrível possibilidade, quando um crente fica inativo, quando um crente fica indiferente, quando um crente fica afastado, quando um crente fica sem crescimento, os seus olhos espirituais vão talvez se fechando, vão criando catarata, vão perdendo a luz, vão perdendo o conhecimento, vão se apagando de tal modo que a pessoa fica ao ponto de questionar a sua própria purificação dos pecados, se esquecer da sua posição em Cristo e também de se esquecer da sua vocação, da sua eleição e daquela chamada que no passado tinha recebido para seguir Jesus. Então, irmãos, graças a Deus por aqueles que o Senhor já abriu os olhos para conhecê-lo. Mas hoje à noite eu quero dizer da minha preocupação com o nível de vida espiritual que nós levamos. Quero fazer dessas palavras um desafio para mim e para você.
vamos crescer, vamos nos esforçar, vamos nos dedicar, vamos andar com o Senhor. Vamos pedir que cada dia o Senhor renove o nosso olhar, nossa visão, nosso entendimento, que sejam iluminados os nossos olhos espirituais para que nós cresçamos, porque quem não cresce, tropeça, fica cego, cai, perde a própria esperança e corre o risco de perder a própria fé. Que Deus tenha compaixão de nós e que isso não volte a acontecer conosco, que já tivemos a bênção de conhecer o Senhor Jesus. Amém.